irmãos, essa é a nossa quarta live sobre esse assunto e já foi falado bastante coisa para vocês a respeito aí do fim dos tempos, da tribulação, arrebatamento, vários outros assuntos. E hoje eu vou falar sobre um assunto bem importante que é o reinado do tempo do fim, que é o reino que vai se levantar no tempo do fim. É um reino que a gente está vendo que já está tomando forma, já está se configurando durante essa pandemia, tá? Eu só peço que os irmãos que estão já participando da live que nos ajudem comentando que está tudo ok com o som, todo mundo está ouvindo bem. E como sempre, né, eu falo em todas as lives, quem tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário a respeito de alguma coisa, informação que eu vou trazer para vocês, fiquem à vontade para fazer isso nos comentários. Né? Às vezes eu posso falar sobre algum assunto aqui, você viu uma reportagem, uma notícia de alguma coisa na internet, daí você pode colocar, não, Daniel, vi tal coisa no site tal, ou na reportagem tal, que vai com certeza contribuir para a live, tá? Pastor. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, eu quero orar, instaurando antes de nós iniciarmos, tendo em vista que talvez tenha sido um dia difícil para algumas pessoas, de fato os dias não têm sido difíceis para muitos, e nós queremos estar despojados de todo o cansaço, lançando sobre Jesus todo o fardo, porque Ele tem cuidado de nós, e tomarmos do Senhor um fardo de paz, de quietude, de espírito e de atenção, para nós participarmos ativamente desta live e nos alimentarmos de prudência que vem pela palavra de Deus, de discernimento, para que reconhecendo esse tempo que nós vivemos, nós o vivamos de uma maneira próspera em meio a um povo em crise. A Bíblia fala e compara a humanidade como águas, né? Muitas águas em crise, conturbadas, mas o nosso descanso se acha em Cristo. E é Ele que nós vamos orar agora. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos lançar sobre Ti todo o fardo desse dia, em nome do Senhor Jesus, e tomar do Senhor aquele fardo de graça, de paz, de entendimento, para que nós possamos, ó Senhor nosso Deus, desfrutar de toda a Tua bondade, com que o Senhor nos tenha assistido pelo Seu cuidado na pessoa de Cristo, para com cada um de nós. Nos abençoe, abençoe a Daniel, Senhor. Toma o cuidado dos nossos ambientes, de atenção a esta live, para que nada inimigo tenha como nos importunar. Para que nós o repreendemos em nome do Senhor Jesus e declaramos na paz e na luz de Cristo, nosso Salvador. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Não está aparecendo? Não, mas está certo. Tá lá. Tá ok. Tá aqui também. Irmãos, então, nas últimas duas lives eu falei bastante sobre os eventos ali descritos no livro de Apocalipse, que vão ter lugar no tempo do fim, especialmente ali dentro do período tribulacional, que são aqueles 7 anos de tribulação. Você com essa informação, quando certas coisas começarem a acontecer no mundo, você vai ter certeza, opa, agora sim começou a tribulação, estamos na tribulação. Você não vai ficar na dúvida, porque são eventos grandes, como eu mostrei para vocês, como eu falei para vocês nas últimas duas lives. Só que, quando começarem a acontecer esses eventos, já vai estar, nós já vamos estar vivendo sobre um novo mundo. Como assim um novo mundo? É um novo mundo político, um novo globo, digamos assim, né? Uma nova mudança no globo, né? Não na forma física, mas na parte política, né? Em como as nações são divididas, como que é organizado a questão de comércio entre as nações e várias outras coisas, né? Configurações geopolíticas. E a gente já está vendo isso começando a acontecer através dessa pandemia. Eu tenho visto muitas notícias, então, por exemplo, acho que todo mundo aqui já viu essa questão da vacina, que a Rússia diz ter feito a vacina, e aqui o governador do Paraná já quer pegar essa vacina e usar aqui no Paraná, mas pelo que eu vi hoje, mesmo que ele
quisesse dar essa vacina para a população amanhã ou daqui a 2 meses, não vai ser possível. A Anvisa não liberou. Tem todo um trâmite da Anvisa, né, Agência Nacional de Saúde, né, que libera medicamentos, essas coisas. E até eles liberarem isso, mesmo sendo rápido, é lá para metade do próximo ano, 2021. Assim como no restante do mundo também a previsão é praticamente a mesma. Então o que eu vejo com isso? Se a gente não iniciou, se a gente ainda não entrou nesse tempo do fim, naqueles 7 anos de tribulação, nós podemos estar para entrar nele, mas antes de entrar, o mundo está sendo gerada essa configuração nova no mundo, nas nações, novas mudanças, coisas que as pessoas vão ter que se acostumar. Imagine, mais um ano todo mundo tendo que usar máscara, esse tipo de coisa. Então tudo isso vai contribuindo até chegar o momento de fato. Então eu quero ver com vocês aqui Apocalipse 17, que vai ser a nossa leitura inicial. Depois a gente vai dar uma passeada lá no livro de Daniel também, no capítulo 7. E daí eu vou comentar com vocês sobre coisas grandes que têm acontecido e que têm me chamado muita atenção, que mostram que estamos caminhando num ritmo muito rápido para a concretização desse reinado do anticristo, o reino do tempo do fim. Tá? Então todos aqueles que estão com a Bíblia podem abrir lá em Apocalipse 17 para acompanhar a leitura. Como de costume, eu vou lendo. Não vou ler tudo para depois comentar, que fica cansativo. Eu vou lendo, vou fazendo pausas e comentando a respeito, né, explicando a respeito, daí depois eu falo sobre o que tem acontecido aqui. Tá? Então, a partir do verso 1. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo dizendo: Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. E o anjo me transportou no espírito. Irmãos, deu uma pausa aqui, deu um problema técnico no Facebook. Então vou começar a leitura de novo. Tá, vamos lá. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças veio e falou comigo dizendo: Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. E o anjo me transportou no espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Escarlate é uma besta de cor vermelha, né, um vermelho forte. Besta repleta de nome, de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Nós já vamos falar a respeito dessas cabeças e chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então vamos parar aqui para fazer algumas observações. Então aqui está falando da grande prostituta da Babilônia, né? Muita gente tem curiosidade sobre isso, né? Muito se é falado sobre esse assunto. É interessante que no verso 3 ali fala que o anjo transportou João no espírito até um deserto. Novamente a questão do deserto, irmãos. Lembre quando Jesus falou lá em Mateus, né? Se disserem, ele está no deserto, não sigais, não creiam. Isso começa a me intrigar, né? O quanto é falado questão de deserto em relação ao engano, anticristo, ao governo do anticristo, a falsa religião. E daí fala que essa mulher, ela está montada numa besta vermelha,
repleta de nomes de blasfêmia, e essa besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Vamos guardar isso aqui. Daí ali na sequência fala, né, basicamente de riqueza, que a mulher estava com muita riqueza, e na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Diz que ela é Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Aqui, obviamente, não está falando da Babilônia, lá do reinado de Nabucodonosor, lá atrás. Mas é um outro grande reino comparado à Babilônia. E diz que essa mulher ela estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Ou seja, está falando aqui de perseguição. Que nesse período, essa Babilônia, esse reino, vai perseguir aqueles que creem em Jesus. Vai perseguir os santos. E agora o anjo vai começar a dar uma explicação para João, na sequência. No verso 7. O anjo, porém, me disse: por que você ficou admirado? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. Aqui está a mente que tem sabedoria. Deixa eu fazer uma pausa aqui, irmãos, para falar a respeito desse... Tá muito... Essa... Ué, por que o meu não tá? Só um minutinho, irmãos. Olha como é que tá passando. Continuando aqui, irmãos. O anjo começa a explicar para João, né, a respeito desse mistério. Só antes de ir em frente, irmãos, eu peço, por favor, que contribuam comigo aí, comentando se está tudo ok, né, tudo ok com o áudio. Não sei se aconteceu alguma coisa aí. Pelo menos aqui no meu celular eu estou vendo a transmissão tá normal aqui no meu celular, a transmissão tá... Dela também. Né? Só para ter certeza que todos estão ouvindo, acompanhando, para ninguém perder nada. Se alguém puder deixar um comentário aí, tá? Então, vou continuar aqui. Antes de ir em frente aqui, que vai entrar em várias coisinhas pequenas que a gente tem que explicar bem, deixa eu falar sobre essa questão das cabeças, né? Aliás, da besta aqui. Que diz que a besta que você viu era e não é mais. Era e não é mais. E está para emergir do abismo. Está para surgir de algum lugar. Que lugar é esse? Do abismo. E caminha para a destruição. E fala que aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, vão se admirar vendo essa besta, que era, não é mais, mas tornará a aparecer. Guarda essa questão do que era, não é mais, mas tornará a aparecer, que vai falar a respeito aqui na sequência. E eu quero fazer umas observações a respeito. Então aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está montada, está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe, que seria o 6º, e o outro ainda não chegou. Quando chegar, tem de durar pouco tempo. E a besta, que era e não é mais, é também o 8º rei, mas faz parte dos 7,
e caminha para a destruição. Então aqui que eu quero fazer uma pausa. Muita gente talvez esteja confusa. Nossa, o que é tudo isso? Aqui existem várias interpretações para essa questão. E tem algumas denominações, até mesmo seitas, que batem muito em determinada tecla. Por exemplo, os adventistas, né? Os adventistas, eles falam que esse era, né, e não é mais, mas vai voltar a ser. E fala aqui dos reis, a besta que era e não é mais, é também o 8º rei, mas faz parte do 7. Eles têm uma interpretação que eles falam que é dos papas, né, que se está falando ali. Né, que tem a listagem dos papas. Eu não lembro de cabeça isso, que eu acho que é uma bobagem, né? Não faz sentido. Mas muita gente deve ter lembrado que quando João Paulo II morreu em 2004, os adventistas falavam que pouco tempo depois ele ia ressuscitar, ia ser essa besta do Apocalipse, que está descrito aqui nesse capítulo 17. Né? Por isso que fala que era e não é mais. Por quê? Porque morreu. Daí vai voltar a ser porque vai ressuscitar. Então eles têm essas teorias aí, que ao meu ver não faz o menor sentido. Né? Agora daí veio o próximo Papa, né? Foi o Ratzinger. Sim, o Ratzinger, alemão. Ratzinger, né? O alemão. E daí novamente os adventistas falando, não, né? Quando daí o Ratzinger saiu sem falecer, isso é raro, né? O Papa, ele tem o poder até morrer, daí só depois que se pode escolher um outro Papa. Então eles viram como sinal, não, ele renunciando, ele é besta, porque ele era, não é mais, mas vai voltar a ser, né, depois que o Bergoglio morrer ou afastarem ele, qualquer coisa assim. Então uma teoria aí que eles ficam batendo muito forte na tecla, tem muito vídeo sobre isso, por exemplo, no YouTube, e aquelas pessoas que não têm muito conhecimento acham isso impressionante, começam a achar, nossa, isso aí faz muito sentido, e quando vê, começa a aceitar ensinos adventistas aí, que com o tempo são bem prejudiciais para a fé cristã. Né? Tem muito engano ali. Tá? Então era importante fazer essa observação, mais como um alerta para vocês. Tá? Mas o que pode ser isso? Outra coisa que os adventistas falam, que fala aqui que essa besta, né, com a mulher que está sentada, as 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. Eles dizem que, tá aí, é a prova de que é Roma, que é o Papa. Porque se você pesquisar, quem pesquisar aí vai ver que Roma está sobre 7 colinas, a cidade sobre 7 colinas. Só que não é só Roma, irmãos. Não é uma característica só de Roma. Se vocês pesquisarem, pesquisem no Google, Istambul, 7 montes ou 7 colinas. Vocês vão ver que também Istambul, que é a capital da Turquia, ela também está sobre 7 montes, sobre 7 colinas. E faz muito mais sentido ser a Turquia, né, esse reino, do que a Itália. Até como eu já ensinei para vocês nas lives passadas, toda essa questão escatológica está muito ligada ao Oriente Médio, está fortemente ligado ali, as profecias, tudo está ligado ali. E daí muitos têm aquela interpretação, como eu já falei da estátua de Daniel, né, que a Roma hoje, né, a Roma papal seria uma continuidade do Império Romano, né, então faz sentido ser Roma. Só que não, né, não faz esse sentido, porque está muito mais ligado ali a questão do Oriente Médio. Não que não possa ter uma possibilidade, né, de vir alguma coisa de lá, nesse tempo do fim, relacionado a esse governo global, esse governo do anticristo. E quando fala sobre esses 7 reis, né, são também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe, o outro ainda não chegou. Quando chegar tem de durar pouco tempo. Por isso que eles falam do Papa, né? Quando chegar esse rei, o 7º, tem que durar pouco tempo. Daí o Ratzinger
assumiu depois que João Paulo II faleceu, acho que em 2010, daí ele renunciou, não sei se foi 2010, um pouco antes, né? Não lembro também. Não lembro. Não. Então durou pouco tempo, daí os adventistas, nossa, viu como é os papas e tal, mas não faz sentido, tá? E a besta que era e não é mais, é também o 8º rei, mas faz parte do 7 e caminha para a destruição. Deixa eu ver aqui. Tá. É uma outra interpretação aqui, daí isso aqui já é por teólogos cristãos, não de seitas, né? Que eu achei bem interessante, que fala sobre reinos. Que esses 7 reis, eles representam reinos. Assim como lá na visão de Nabucodonosor, ele viu uma estátua e Daniel fala para ele, tu, ó rei, né, a cabeça de ouro é tu, ó rei, é a Babilônia. Então, ao mesmo tempo que era um rei, era um reino. Da mesma forma que esses 7 reis, né, pode não estar só falando de governantes, de reis, mas de reinos. E uma interpretação comum, não sei quantos conhecem, é que isso representaria todos os reinos, grandes impérios da Terra, desde lá da época da Babilônia até hoje chegar ao último grande império, que seria daí o Império Assírio, se não me engano, o primeiro reino, Babilônia, Persas, Medo-Persas, né, que conquistaram a Babilônia, Grécia, o 4º grande reino, Roma, o 5º grande reino, e não, acho que antes da Síria ainda tinha mais um, irmãos. Sei que daí estaria faltando o 7º reino hoje, né, que seria o reino do fim, e que faria parte de um desses reinados antigos, desses grandes impérios. Ou seja, pode ser o ressurgimento desse grande reino, aliás, é Roma e o Império Otomano depois de Roma, que foi o último grande império. Tá? Então seriam os 6 grandes reinados, e os 6 reis. O Império Otomano, que acabou ali depois da Primeira Grande Guerra Mundial, em 1917, deu fim ao Império Otomano. Império Otomano, para quem não sabe, irmãos, estamos falando de islamismo, ok? Novamente, Oriente Médio. Então seriam os 6 reinos. E daí teria o 7º reino, que é esse reino do tempo do fim. Isso pode ser um ressurgimento de um desses impérios do passado, ou pode ser um reinado hoje que tem a característica de todos esses outros 7 reinos do passado. E daí alguns entendem que seria o próprio islamismo, um grande império islâmico no tempo do fim, que seria o ressurgimento do Império Otomano, que foi dado como extinto, como morto lá em 1917. Então essa é outra interpretação, ok? E aqui na sequência, no 12, vai falar sobre os chifres. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas recebem autoridades como reis com a besta durante 1 hora. Estes têm o mesmo propósito, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então esses reinos vão dar o seu poder, essas nações vão dar o seu poder à besta. Lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. O anjo disse ainda, as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são os povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que você viu, que são 10 reis, 10 reinos, e a besta, esses odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua. Comerão as carnes dela e a queimarão no fogo. Lembrando que a prostituta é uma grande cidade, a grande Babilônia, né? Representada aqui, né? O nome que o anjo deu para essa cidade é Babilônia a Grande, mãe de todas as abominações. Eles a deixarão devastada e nua, comerão as carnes dela e queimarão no fogo. Porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito, executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem,
até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. E aqui novamente, daí os adventistas dizem que essa grande cidade é Roma, que é ela que domina sobre os reis da terra através do catolicismo, através da Igreja Católica, do Papa, etc. Quando fala ali dos 10 chifres, 10 reis, então o que a gente entende? Que esse reino do tempo do fim vai ser um reinado, vai ser um reino que vai ser composto de 10 grandes nações ou 10 grandes blocos econômicos. Nós não sabemos exatamente ainda o que vai ser. Então hoje o mundo é dividido em várias nações, em vários países, mas também é dividido em blocos econômicos. Por exemplo, lá nos Estados Unidos tem a América do Norte junto com o Canadá, né? Junto com o México ali, é tudo América do Norte. Então ali tem um bloco econômico da América do Norte, que agora eu não me recordo o nome exatamente. Aqui na América do Sul nós temos um outro bloco econômico que é Brasil, Argentina, Uruguai, todos aqueles países que estão aqui. Na Europa tem ali um outro grupo de países que formam um outro bloco econômico, que é o grupo ali do euro, né? O pessoal que faz parte ali da região do euro. Daí, da mesma forma, tem ali no Oriente Médio um outro grupo. E assim a gente pode encontrar vários grupos econômicos. Outra possibilidade, além de temos também hoje o G20, que é a organização, ali, a reunião dos 20 países, maiores países do mundo. Tem o G7. Então muitos especulam que talvez o G7, que são Estados Unidos mais outros grandes países, podem trazer outros 3 países para se tornar o G10, que cumpriria essa formação dos 10 reinos. Tá? Então existem várias possibilidades. Agora é interessante a gente ver que serão esses 10 reinos e tem a Grande Babilônia. Então, na verdade, são 11 reinos. E isso eu posso mostrar para vocês, confirmar para vocês lá no livro de Daniel, no capítulo 7. Daniel 7. Vou ler aqui, ó. É aquela visão dos animais, eu acho que eu já li com vocês em uma das lives passadas, onde o rei da Babilônia, onde Daniel teve um sonho, e daí ele começa a falar sobre esse sonho aqui. Vou começar ali no verso 2. Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o grande mar. Irmãos, quando eu falo os 4 ventos do céu, só um pouquinho que eu vou carregar aqui para não desligar o celular. Quando eu falo os 4 ventos do céu, na Bíblia, eu já pesquisei a respeito disso, está falando dos 4 cantos, é como se falasse hoje os 4 cantos da terra, ok? Então, os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Aqui não, eu quis trazer essa colocação para vocês dos 4 ventos do céu, mas não se aplica aqui, tá? Mas fala que eles agitavam um grande mar. O grande mar, tem outras versões de Bíblia que traz um outro termo, não sei se fala mar grande, ou alguma coisa assim, onde essa versão, se você pesquisar no Google, mar grande, onde fica? Ou grande mar, onde fica? Ou outra expressão, não lembro. Se alguém tiver uma expressão diferente, pode colocar aí no comentário. Eu não lembro exatamente qual que é a expressão. Ele representa ali o mar Mediterrâneo, que é um mar banhado por 20 e poucos países, sendo vários deles ali no Oriente Médio, novamente Oriente Médio. Tá? E daí Daniel, nessa visão, ele vê, ali continuando, agitava um grande mar, e 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam no mar. Então esses 4 animais que vocês vão ver na sequência, que representam reinados, eles subiam
do mar Mediterrâneo, ou seja, o que, que isso quer dizer? Eles estão localizados, são reinos que estão ali, perto ali do mar Mediterrâneo. Daí no verso 4, o primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, suas asas foram arrancadas. Ele foi levantado da terra e posto em pé, para que andasse como homem, e foi dado a ele uma mente humana. Isso aqui ele diz respeito ao reinado da Babilônia, Babilônia antiga, não agora essa do fim dos tempos. E fala de Nabucodonosor, quando fala que as suas asas foram arrancadas, ele foi levantado da terra e posto em pé para que andasse como homem, e foi dado a ele uma mente humana. Quem conhece o livro de Daniel sabe que num determinado período do reinado de Nabucodonosor, ele se engrandeceu e Deus puniu Nabucodonosor. Ele perdeu, digamos assim, não perdeu o juízo, mas perdeu o entendimento e começou a se comportar como um animal, chegando ao ponto de ficar comendo capim. As unhas dele, diz que as unhas dele cresceram, a sua aparência ficou como de um bicho. Até que um dia, né, veio o entendimento a ele, ele viu o erro que ele cometeu, e ele se arrependeu, e daí Deus restaurou ele, restaurou o reinado dele. Então isso é uma referência à Babilônia e ao reinado de Nabucodonosor. O primeiro animal. Agora o segundo. A seguir apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lábios. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te e devora-te muita carne. Daí aqui está falando do Império Medo-Persa, que foi o império que conquistou a Babilônia, né, que deu fim ao Império da Babilônia, o domínio da Babilônia. Na sequência, depois disso, eu continuei olhando, eis que apareceu um outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Este animal tinha também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Aqui é uma referência ao próximo império, né, o próximo reino que viria a ser o grande império no mundo na época, que é a Grécia, com Alexandre o Grande. Conquistou o mundo, boa parte do mundo, de uma forma muito rápida, tanto que ele morreu jovem, né? Ele conquistou tudo isso muito jovem. Quem conhece a história, quem pesquisar vai ver sobre isso. E quando Alexandre o Grande morreu, o seu reino foi dividido e entregue, foi dividido em 4 praticamente, entre 4 principais generais dele. Essas referências aqui, né, de 4 cabeças. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite e apareceu o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Esse 4º animal aqui ele representa tanto a Roma, né, que chegou e conquistou a Grécia, deu fim ao Império da Grécia, como representa esse último grande império que vai configurar esse reinado do tempo do fim, do governo do anticristo. E olha o que fala aqui. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres, novamente 10 chifres, em conexão com Apocalipse 17. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno. Então, dentro dos 10 chifres, tinha 10 chifres, 10 reinos, e surge um outro chifre, que seria qual chifre? O 11º, né? Um chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E daí esse chifre pequeno ele vai derrubar outros 3 reinos. Então eram 11 reis, vai ficar 8. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Então nós vemos que, tanto no que diz respeito aqui em Daniel, como diz respeito em Apocalipse, que esse grande governo do fim dos tempos, ele vai ser formado por 10 reinos. Só não sabemos se vão ser literalmente 10 países, 10 blocos econômicos, ou um grupo dos 10 países, dos 10 maiores países, países com maior potência militar, seja o que for. Mas já está em configuração, não tenho dúvidas disso.
Eu vou trazer as informações para vocês agora. Ainda dá tempo de falar bastante coisa importante. Vocês vão ver que tudo isso já está em andamento, já está próximo de acontecer. É só antes de eu falar isso, eu vou terminar aqui, que é bem interessante. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dia se assentou. Sua roupa era branca como a neve e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono era chama de fogo e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal foram abertos os livros. Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Então, mesmo sendo um grande reino, um grande rei, um grande império que vai surgir no fim dos tempos, não é nada perante Deus. Vai ser totalmente destruído. Assim como a grande Babilônia vai ser totalmente destruída. Né, que é feito, fala lá em Apocalipse 17, que nós lemos já, que a sua carne será queimada, né? Vai ser destruída. Exatamente aqui também, falando que vai ser, seu corpo foi entregue para ser queimado. Daí ali, quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Eles se dirigiam ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Glória a Deus. Amém? Amém. Então aqui, irmãos, quem que é esse aqui que Daniel viu na visão? Né? Vindo com as nuvens do céu, com aparência como filho do homem. É o próprio filho do homem, o Senhor Jesus. Sim, o próprio Senhor. Irmãos, vejam que o profeta Daniel teve uma visão da segunda vinda de Jesus. O Senhor Jesus nem tinha vindo para a terra. Nenhum profeta tinha falado sobre essa segunda vinda, somente, né? Tanto que na época de Jesus, os religiosos, estudiosos, porque muitos não aceitaram o Senhor Jesus. Não esperavam. Né? Eles estudavam as profecias, mas eles esperavam um Messias político, alguém que fosse libertar ali na terra. Então, mas já tinha esse conhecimento aqui lá atrás, de que o Senhor viria 2 vezes. Aqui no livro de Daniel a gente consegue ver isso. E uma observação, né, quero deixar aqui para a gente pensar, quando diz ali que nesse chifre havia olhos como olhos de ser humano e uma boca que falava com arrogância. Irmãos, o que se parece com olhos como de ser humano? Vamos sair um pouco agora da metáfora e ir para o literal, hoje em dia. Isso aqui, ó. Isso aqui que está me filmando. Câmeras, não parece com olho humano? Vigilância, controle. Então isso aqui pode ser um sinal, uma característica do reinado do fim. Mostrando que no tempo do fim nós teríamos esse controle, essa vigilância toda que está sendo implementada. E agora eu quero falar com vocês sobre coisas que estão acontecendo no mundo e que me levam a acreditar que está muito próximo desse reino ser formado, esse reino de 10 reinos. E surgir, né, de ter essa ação grande dessa outra grande cidade chamada Grande Babilônia. Irmãos, tem um negócio chamado Fórum Econômico Mundial. Não sei quantos conhecem isso. Fórum Econômico Mundial, onde todos os anos representantes de todas as nações, presidentes, etc., vão lá. E lá também tem grandes personalidades, grandes bilionários, pessoas de tecnologia, Bill Gates, Elon Musk, o Príncipe Charles e por aí vai, né? E eles agora... Em Davos, né? Em Davos, Fórum Econômico Mundial em Davos.
E agora eles lançaram a iniciativa The Great Reset. Traduzindo em português, o grande reinício, o grande reset. Vou pedir aqui o pastor, digita aí The Great Reset no computador e entra no site. Deixa eu só fazer um breve comentário aqui sobre a Grande Babilônia. Alguns interpretam que a Grande Babilônia é Roma, né? Mas aqui em Apocalipse capítulo 17, 18, diz bem assim, 18 e versículo 16, dizendo: ai, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos que negociam no mar, se puseram de longe, e vendo o fumo do seu incêndio, clamaram, dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? Né? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai, daquela grande cidade, na qual todos que tinham navios, no mar se enriqueceram, em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Nos dá uma dica que essa grande Babilônia escatológica não pode ser Roma. Porque não tem porto. Porque Roma está localizada às margens do rio Tibre. E essa passagem aqui ela não se ajusta com a cidade de Roma, porque aqui fala de marinheiros, de navios que negociavam no mar, né? E se puseram de longe e viram a destruição dessa cidade. Como Roma não tem mar, como Roma está localizada às margens do rio Tibre, isso nos põe a pensar que não pode ser Roma. Né? Exatamente. Que não pode ser Roma. Você pediu para ver o quê? Digitar The Great Reset. The Great Reset. Tá. Okay. Tem essa questão de Roma, irmãos, é até interessante falar. Acho que todo mundo viu, acho que semana passada eu já falei sobre o que aconteceu no Líbano. E tem uma das filmagens que... Isso aí. Aqui, tá? Fórum Econômico Mundial. Isso. Tem uma das filmagens que tinha um barco no mar, ali perto do porto, e ele filmou aquela explosão. Então, quando fala que os marinheiros viam a cidade sendo queimada, eu acredito que é uma cena, vai ser uma cena parecida com isso que a gente viu. De longe, eles vendo a cidade sendo destruída. Quem sabe até por um armamento nuclear, alguma coisa assim. Que diz que ela vai ser destruída pelo próprio anticristo e esses 10 reinos que vão se voltar contra ela, contra essa nação. Então vão usar ela por um tempo. Essa Babilônia vai ser, né, usada para perseguir os cristãos, para matar, mas depois, lá no finzinho, o feitiço vai virar contra o feiticeiro. Né? O próprio anticristo e os reinos ali que estão junto com ele vão destruir essa cidade. Tá? Mas voltando aqui para essa questão do grande reinício, irmãos, eu já tenho falado, né, especulando algumas coisas que eu acredito que Deus tem me dado entendimento. Às vezes eu estou lá trabalhando, eu saio andar, fazer alguma coisa e me vem, né, um pensamento na mente: será que pode acontecer tal coisa, tal coisa? Eu estou vendo que muitas dessas coisas têm acontecido, então eu creio que é o Espírito Santo de Deus realmente me revelando algumas coisas. E desde março que eu tenho falado, né? Eu acredito que tudo isso que a gente está vivendo, tudo que está acontecendo, não é por um acaso, mas é para trazer o governo do anticristo. Eles literalmente pararam o mundo para o anticristo chegar. É mais ou menos isso, tá? Então, tudo isso que está acontecendo é para ter um reinício. Como assim um reinício? Onde vai ter, as coisas vão ser diferentes. E vocês já estão vendo isso acontecer quando a gente vê todo dia no jornal falando o novo normal. O novo normal. Vocês devem estar ouvindo isso com frequência. Eu acredito que não sou só eu que tenho ouvido essas coisas sobre o novo normal. E eu já tenho alertado faz tempo. Que tem muitas pessoas... Olha lá. É porque ele vai aparecer invertido. Parece invertido. Né? A iniciativa, o grande reset. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui. Aí, ó.
Fórum Econômico Mundial, onde eles falam, tem até, ó, deixa eu colocar aqui no começo do vídeo, e agora dá até para soltar o som, quero mostrar para vocês uma coisa interessante, ó. Solta o som aqui. Deixa eu soltar o som. Vamos colocar aqui certinho, ó. Colocar no começo para explicar para vocês qual que é a intenção deles. Pronto. Tentar aumentar o som para vocês ouvirem bem. Deixa eu acelerar. Eu vou colocar em tela cheia. Aí, pronto. Agora vai ficar fácil, que eu vou traduzindo o que eles forem colocando ali de legenda, tá? Vou colocar mais perto lá. Aí, deixa que eu seguro aqui que eu consigo ver. Ó, nosso mundo mudou. Nossos desafios são maiores. Nossas fragilidades foram expostas. Nosso sistema precisa de um reinício. Reinício. Todo mundo tem um lugar. Fica de frente assim, fica melhor. O grande reinício. Junte-se a nós. Pode tirar o som. Hello from the World Economic. Eu não sei se deu para mostrar bem, né? Mas daí é um vídeo que várias personalidades dessas que eu falei vão estar falando. Pode falar. Inclusive o Príncipe Charles. É um vídeo de 1 hora e pouco sobre o que vai ser esse grande reset e tal. E quando que vai ser esse evento? Vai ser em janeiro de 2021, tá? Pode ir, não precisa mostrar. Obrigado. Então vai ser um evento que vai ter lugar agora em janeiro, em janeiro de 2021. Eu até falei esses dias que um pensamento me veio à mente, que pode ser que se sair uma solução humana, digamos assim, que eles liberem uma vacina antes do final do ano, se fizerem isso e começarem já a aplicar nas pessoas para voltar ao normal, entre aspas, que a gente sabe que não vai ter o normal como era antes, até 2019, vai ser um novo normal. Quem sabe, não se surpreendam, irmãos, que depois desse evento aí, o grande reinício, as nações, as grandes nações ali, o G7, o G20, né, as grandes potências entrem num acordo para vamos reiniciar tudo. E a primeira coisa é reiniciar o nosso calendário. Então agora, saindo desse evento do grande reset, não vai ser mais 2021, mas nós vamos iniciar o ano zero, né, primeiro ano pós-Covid. E fazendo isso, eles eliminariam, né, a menção ao nosso Salvador, que o mundo está dividido como hoje? Antes de Cristo e depois de Cristo, né? 2020, depois de Cristo, é quando nós estamos vivendo. E é dito que o inimigo, né, o anticristo, ele iria mudar o tempo e as leis. Então, eu não estou afirmando, mas é uma suposição. Me veio muito forte esse pensamento. Antes mesmo de eu saber desse Great Reset, eu já tinha comentado com o pastor.
Daí, algumas semanas depois, eu vi sobre esse grande reset, esse grande reinício que eles querem fazer. Tá? Então, tudo que nós estamos vivendo hoje, eu acredito que é para isso. Não é por um acaso. Eles têm um propósito, eles têm uma agenda para acabar, digamos, com o mundo antigo, como o modo como todo mundo vivia antes, e implantar esse novo método de vida, onde as pessoas vão ser extremamente controladas e vigiadas, que se encaixa com o que nós lemos lá em Daniel. Tinham olhos como olhos de homem e boca insolente. E até mesmo essa questão a gente pode lembrar também de outra coisa, que são os drones. Nos Estados Unidos, eu não sei quantos sabem, já deve estar acontecendo em outros locais também, 22 estados eles estão usando drones para monitorar as pessoas, para desencorajar as pessoas a sair para a rua. Então você sai para a rua, de repente aparece um dronezinho em cima da tua cabeça, ó, o vírus é perigoso, não saia a não ser em extrema necessidade, volte para a sua casa. Então é uma questão tecnológica, eu creio. Tem muita coisa tecnológica descrita aqui, que até um tempo atrás nós não entendíamos, e como eu sempre digo, conforme vai chegando um tempo profético, vai sendo revelado. Aqueles que têm sabedoria vão entendendo, enxergando aquilo que está acontecendo. Para vocês terem uma ideia dessa questão de controle, eu disse que ia trazer bastante informação para vocês hoje. Irmãos, o que está acontecendo na Austrália é algo de filme, de ficção. Quem conhece aquele filme antigo, tem um livro também, 1984, o Big Brother, né? Onde mostra uma sociedade que seria totalmente controlada, as pessoas vigiadas em todo o tempo. E olhem só o que está acontecendo na Austrália. Eu vou ter que ler aqui para vocês, depois eu posso compartilhar. Mas me chegou uma informação de que coisas absurdas estão acontecendo lá. E eu fui atrás dessa informação, checar para ver se não era fake news. Antes de passar qualquer informação para vocês, eu sempre verifico para ver se realmente aquilo ali tem base, né, ou se estão falando besteira, ou se é falso. E me passaram um e-mail, né, um print de uma mulher, uma australiana, falando o que está acontecendo na Austrália nesse exato momento. Daí eu procurei essa mulher nas redes sociais e eu encontrei o Facebook dela. Eu vi a postagem que me passaram e vi várias outras postagens também, fora essa postagem. E vi outros australianos falando a respeito do que ela fala ali, falando que realmente está acontecendo aquilo. Verifiquei o perfil dela, vi que é um perfil que já existe há alguns anos e que de janeiro para trás, né, é uma pessoa que realmente só postava foto dela com a família, ia no estabelecimento, alguns locais na Austrália, então é alguém que realmente mora lá, não é perfil fake, não é nada, né, realmente é real. Então eu vou ler para vocês aqui, depois eu posso compartilhar essa informação para quem quiser conferir lá no grupo da igreja. Ó, o nome dela é Cassie e ela diz o seguinte: eu estou vivendo no momento sobre uma espécie de regime comunista aqui em Vitória, é um estado lá na Austrália. Nós estamos no estágio 4 de restrições, lockdown. Nós não podemos deixar as nossas casas, a não ser para fazer no máximo 1 hora de exercício por dia ao ar livre, sozinho. Você não pode ir você e o seu marido, né? Você e o seu filho. Tem que ir sozinho. Somente uma pessoa pode sair por dia. Uma pessoa da casa tem permissão para sair, para ir para o supermercado. Nós já estamos com falta de carne e a rede de abastecimento está sofrendo, está ficando sem alimentos também. Todos os negócios foram fechados, então isso aqui também não é muito diferente do que aconteceu no Brasil, até agora nada de novo, né? Mas agora olhem o que ela vai falar. Você precisa de papéis, de documentos para circular de carro, né? E se você precisar sair para fazer algum tipo de trabalho. Você precisa passar por múltiplos pontos policiais, checkpoints, para ir para qualquer lugar. Nós não podemos
sair da nossa casa e ir para uma distância acima de 5 quilômetros. Então, se você está na tua casa, você quer ir num local que fica a 6 quilômetros da tua casa, não é permitido. Foi estabelecido um toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã. E aqui uma multa de $100 mil para qualquer estabelecimento que não cumprir isso. Né? Se depois das 5 tiver algum estabelecimento, depois das 8 da noite, algum estabelecimento aberto, é multado nesse valor. Nós temos a polícia e o exército indo de porta em porta nas casas para checar se as pessoas estão cumprindo as regras. Acho que aqui eu não peguei a versão completa. Deixa eu ver aqui se faltou mais alguma coisa. Aqui. Máscaras obrigatórias, que é o que nós também estamos vivendo aqui, com multa ou prisão no local, $200. Você não pode visitar família ou amigos. Os residentes de Vitória estão efetivamente sob prisão domiciliar. Temos a polícia e o exército aí de porta em porta a verificar as pessoas. Helicópteros e drones sobrevoam à noite. Não podemos deixar o estado nem a cidade. As fronteiras foram fechadas sem autorização especial. E você não pode andar de metrô, a não ser que você tenha uma autorização escrita em papel e passe pelos checkpoints policiais. E nosso governo agora está ameaçando entrar na fase 5. Então vejam que absurdo o que está acontecendo lá. Você já imaginou, irmãos? Aqui nós já vivemos alguma dessas coisas, agora já estão flexibilizando, né? Já está abrindo comércio, mas ainda domingo é tudo fechado. Mas lá eles foram além disso. Você ter uma restrição de locomoção. 5 quilômetros da sua casa. Se você for mais do que isso e passar por um checkpoint policial, eles vão falar, não, aqui você não pode, que você já está distante da sua casa. Ou se encontrar uma polícia na rua, eles fazem você voltar, ou podem até prender. Daí eu achei outras informações pesquisando sobre isso. Eu vi daí lá na Austrália uma pessoa da polícia, alguém importante, né, deve ser alguém que tem uma posição muito elevada na TV, falando a respeito dessas restrições e dizendo que as pessoas, em sua maioria, estavam obedecendo, mas ainda tinha algum grupo de pessoas que não querem obedecer essas regras. E daí ele fala o seguinte, não pense que se você não deixar de obedecer não vai ter consequências, porque vai ter consequências sim. E daí esse policial, ele conta um exemplo do que eles fizeram com pessoas que não quiseram obedecer. Resumindo, tinha um comboio, acho que uns 3 ou 4 carros querendo ir para algum lugar, saindo dessa distância de 5 km, que é o permitido, e daí tinha um checkpoint policial, e eles solicitaram, né, que eles queriam saber para onde que eles estavam indo, qual que era o endereço dessas pessoas, telefone, etc. Um monte de informação. Eles se recusaram a dar, e o que a polícia fez? A polícia quebrou o vidro dos carros para tirar essas pessoas do carro à força e prenderam essas pessoas, porque elas não quiseram dar essas informações e queriam ir para algum outro lugar. Então, o verdadeiro estado policial, um estado totalitário. E eu já vi que eles estão quase entrando agora no nível 5. Eu nem me lembro se eu comentei isso com o pastor, mas eu peguei essa informação, vi lá o vídeo, o jornalista lá, como se fosse uma Globo aqui, né? Uma Globo do Brasil, uma Globo lá na Austrália. O jornalista falando sobre esse estágio 5, onde uma das medidas vai ser, sabe o quê? Pasmem, uso obrigatório de máscaras dentro da sua casa. Todo mundo vai ter que usar máscara dentro da casa, se você não mora sozinho. Se você já mora a partir de 2 pessoas, não pode ficar sem máscara dentro de casa. Então eles querem, além de controlar a sua vida externa, né, o que você pode fazer na rua, onde que você pode ir, até onde você pode ir, eles querem começar a controlar o que você faz dentro da sua própria casa, como você vive dentro da sua própria casa. Então olhem que terrível. Controle. Controle, é o que nós vimos lá em Daniel.
Se não pode usar máscara, não pode nem pensar em beijar. Esquece de beijar. Corta fora. É uma coisa absurda, que eu acho que ninguém nunca imaginou algo assim. Então isso aí é tudo a preparação para esse reino. Nem se for beijo ósculo, nem se for ósculo santo. Não pode. Não pode. Veja o que ela falou, que a polícia está indo nas casas. E se agora eles colocarem isso daí que você tem que usar a máscara dentro da sua própria casa, imagina a polícia bater lá. Ó, todo mundo está usando máscara aí dentro ou não? E forçar você a usar máscara. E daí quando você fala em vacinas, talvez vacinas obrigatórias que possam vir, tem pessoas que dão risada ou falam que é conspiração. Ou vocês acham que se o governo falar, não, agora todo mundo vai ter que vacinar, eles não vão nas casas por forçar as pessoas a vacinar, aqueles que não forem por boa vontade, né, por vontade própria. Provavelmente que vai ter uma opressão sim, né? Vão pressionar o povo para fazer o que eles querem a todo custo. Agora ver outra notícia que eu vi ainda sobre a Austrália, daí também no site do Notícias, né, um vídeo, o jornalista falando, que eles estão falando que talvez a vacina não venha. Não venha uma vacina que acabe com a doença, mas talvez algo que proteja por pouco tempo, por 3, 4 meses, você toma, daí você toma outra depois de 4 meses, depois de 6 meses, assim vai. Então, as pessoas vão ter que acostumar a viver de máscara. As pessoas vão ter que acostumar a viver de máscara por anos. Não por meses, não por semanas. Então aquele normal que a gente conhecia não existe, não vai voltar mais. Não vai. As coisas estão indo para um caminho bem sinistro. Ah, eu tô vendo ali, ó, acho que o Paza, Rafael. Tudo bem, Rafa? Obrigado aí por ajudar a gente. O irmão Rafael lá de Londrina tá assistindo a live, ele colocou ali o link do Grande Reset no comentário. Quem quiser depois pode acessar lá. Ó aqui. Vamos lá, gente. Começar a usar máscara já. Vai se acostumando. Então, o que está acontecendo, pessoal? É difícil até de falar, porque é tão absurdo. Acho que nem... Como eu já falei, não lembro se cheguei a falar nessas lives, mas eu costumo falar. Eu acho que nenhum estudante de escatologia até 2019 chegou a sequer imaginar um cenário desse. Porque qual a ideia que a maioria das pessoas tinha? Né? Tanto teólogos, estudantes de escatologia, seja o que for. De duas uma, né? Aqueles que acreditam no arrebatamento antes, um belo dia, todo mundo é arrebatado, desaparece, fica os deixados para trás, e aparece o anticristo para acabar com esse caos que vai ser gerado no mundo por isso. E os outros, né? Os que acreditam que a igreja não vai ser arrebatada antes, provavelmente o que pensaram? Vai acontecer uma grande guerra, um grande conflito no Oriente Médio, né, entre Israel e os outros países árabes, e depois dessa grande destruição aparece o anticristo fazendo a falsa paz, e ali começa tudo, né? Mas a gente está vendo que está começando de uma forma que ninguém nem imaginou esse governo do anticristo, embora o anticristo ainda não tenha se manifestado, mas já é o governo dele sendo preparado. E as coisas estão evoluindo muito, muito, muito rápido mesmo, né? De uma forma assim impressionante. Daí quando falam que as pessoas vão ter que ficar usando máscara mais 1 ano, talvez 2 anos, é aquilo que eu falei, talvez a gente não tenha entrado na tribulação ainda. Mas se a tribulação for começar ali em 2021 ou 2022, 2023, até lá as pessoas já vão estar, primeiro, muito desesperadas para voltar pelo menos perto da normalidade que existia. Então vão estar propensas a aceitar qualquer coisa. Qualquer coisa que os governos cheguem e ofereçam, para você voltar à normalidade vai ter que fazer isso, as pessoas me dão isso aqui que eu quero. Né? Não vou precisar usar máscara mais, não. Não vou precisar mais ficar lavando a mão toda hora, passando álcool gel, gastando 1 hora para limpar os produtos do mercado toda vez que for no mercado com álcool gel. Né? Me dá essa solução aqui, não importa o que seja, as pessoas vão querer essa solução. E talvez seja esse o plano, talvez seja deixar as pessoas tão desesperadas e já ir desenvolvendo essa tecnologia, que vai ser a marca, para quando for realmente para voltar para a normalidade, talvez nem seja a vacina com chip, talvez já seja a própria marca. Uhum.
E as pessoas, não, eu quero, né? Eu não aguento mais essa vida. Porque as pessoas já estão desesperadas com poucos meses aí de pandemia. Então imagina se pensar em 1 ano, 2 anos. E vai ter muito, infelizmente, muito cristão, digo, pessoas que se dizem cristãos, que vão entrar nessa. Eu digo pessoas que se dizem cristãos porque lá em Apocalipse diz que aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Né? Então, verdadeiramente não eram cristãos, achavam que eram, mas não eram. Quando chegar a coisa apertar a tal nível, talvez elas vão lá e vão aceitar o que o governo, né, essa nova ordem mundial que vai estar sendo formada, oferecer para que as pessoas possam voltar à vida normal. Chocante essas informações, né, irmãos? É muita coisa. Agora, falando sobre reset financeiro, até tem aqui, né? É até bom que o irmão Rafael está aqui, porque ele entende um pouco do assunto, né? Trabalha em banco e tudo mais. É outra coisa que pode acontecer. A gente já está vendo aí, né? A questão do dinheiro físico provavelmente vai sumir. Os países já estavam no processo de cada ano que passava menos dinheiro físico sendo usado, as pessoas usando mais cartão, usando métodos de pagamento eletrônico. E com essa pandemia, né, é o checkmate para isso. Por quê? Vamos colocar, não, dinheiro físico, dinheiro papel, ele transmite doenças, né? Muita gente pega, passa na mão de muita gente, além do Covid, pode passar outras doenças, etc. É sujo, né? Só que daí você pensa, daí vem o cartão de débito ou o cartão de crédito. Você pede lá uma pizza na tua casa. Ah, não vou pagar com dinheiro para evitar, né, problema, né, risco de pegar alguma coisa. Tudo bem, você coloca o cartão na maquininha. E daí? Você vai apertar a tecla da senha, onde várias pessoas também colocam o dedo. Então qual que é o próximo passo? É começar a fazer as pessoas a usarem mais métodos de pagamento com cartão, mas que seja por aproximação, por exemplo. Já existem essas tecnologias. Já existe cartão que você só chega pertinho da máquina, não precisa digitar a senha. Né? Se eu estiver falando besteira, pode me corrigir aí, Rafael, mas até onde eu vi existe isso. Né? Você aproxima da maquininha, ele já debita. Só que qual o problema? Eu já vi que já existe, né? Ainda mais aqui no Brasil, que o pessoal tem uma criatividade terrível para roubar, para fazer coisas ruins, né, para o mal. Já existem pessoas usando dessa facilidade para roubar dinheiro do povo que já paga assim. Né? Então, pessoas que... Vamos dar um exemplo, né? O cara tá lá, o cara contrata uma maquininha dessa, que recebe pagamento por aproximação, e entra num ônibus lá com um monte de gente, que a maquininha vai chegando perto, se a pessoa tiver o cartão, às vezes acaba debitando, não sei. Eu vi há um tempo atrás alguém denunciando um golpe parecido com isso, antes da pandemia, tá? Alguma coisa assim, que perdeu não sei quanto de dinheiro com esse tipo de golpe. Então também não é viável. E qual que é o outro método de pagamento? O próprio celular está sendo usado, onde as pessoas podem pagar com QR Code já algumas coisas. Antes da pandemia, quando eu ia no shopping ali, eu achava bem interessante que eu via lá no McDonald's. Compre o sorvete com o QR Code e paga com o QR Code e você ganha R$10 de crédito. Incentivando as pessoas a acostumar com esse método de pagamento digital. E na China, eles já eliminaram o dinheiro lá, acho que se não me engano na cidade que começou a pandemia, já tem a moeda digital do governo, onde as pessoas vão poder pagar as coisas com essa moeda digital. E pelo que eu vi, não precisa nem da internet. Então, por exemplo, eu tenho meu celular, o pastor tem o dele, né, os dois celulares, só de aproximar um do outro, eu quero transferir R$50 desse para esse. Você não precisa de internet, é só chegar perto. Ele já transmite o dinheiro de um para outro. E se você procurar matérias, você vai ver que vários outros países agora estão nessa corrida para criar a sua própria moeda digital. Então, tem essa questão do reset financeiro, um reset econômico que pode estar para acontecer, alguma mudança grande. Nesse sentido também. O Pix é uma tecnologia
que começou aqui no Brasil agora, que elimina, que vai acabar com o TED DOC, onde você consegue transferir dinheiro de uma conta para outra em segundos, acho que em menos de 10 segundos. O Rafa deve saber bem sobre isso, né? O Pix é essa tecnologia que chegou, que também faz parte dessa questão de acelerar tudo para ir para o dinheiro, pagamento só digital. E o que pode acontecer num certo ponto, né? Eu pago utilizando meios digitais com o celular, mas o celular pode ser roubado, o celular pode ser hackeado, o celular pode ser clonado, né? Então o que eles podem fazer? Qual que seria o próximo passo? Vamos colocar essa tecnologia no corpo da pessoa. Daí não tem como perder, não tem como ser roubado, né? Vai ser a solução final que vão utilizar, que vai ser a marca. Eu não lembro se eu cheguei a falar em outras lives, mas existe uma patente da Microsoft. Se alguém conseguir achar e colocar no chat também, para mostrar para os outros, né, que isso existe. Existe uma patente da Microsoft, onde o Bill Gates ele está criando uma tecnologia que é tipo um adesivo digital que você coloca na pele, né, no corpo, e ele gera criptomoedas, vai gerar criptomoedas. Para quem não sabe o que é criptomoedas, é um tipo de dinheiro digital, como se fosse um Bitcoin. Que eu acho que todo mundo já ouviu falar em Bitcoin aqui alguma vez na vida. E como que ele gera essa criptomoeda? Com o calor do próprio corpo, conforme a pessoa faz atividades que o sistema vai desenvolver. Então, por exemplo, eu coloquei isso aqui no meu corpo. Daí eu acordo no outro dia e vou receber lá uma mensagem. Você tem que caminhar 100 metros. Daí quando você faz isso e ele identifica que você cumpriu essa tarefa, vou recompensar o Daniel com X dinheiro digital aqui, porque ele acabou a tarefa. Hoje você não pode sair de casa, você tem que ficar em casa o dia inteiro. Fica em casa, né, por causa do Covid. Daí se detectar que eu cumpri essa tarefa, é adicionado mais crédito para mim. Tá? Então, gente, isso não é ficção científica. Isso não é conspiração, tem os documentos lá no site de marcas e patentes. E a marca dessa tecnologia, disso que o Bill Gates está criando, né, o número da documentação dessa patente é WO não sei o que 2020 060606. Coincidência? Eu acredito que não. Não pode ser coincidência. Daí você vê que o próprio Bill Gates também está desenvolvendo, tá envolvendo muito esforço nessa questão de vacinação, né, em desenvolver uma solução para vacina, desenvolver uma tecnologia de tatuagem eletrônica também para vacinar com isso aí, que são microagulhas, né, a pessoa que tem medo de agulha, né, não sente dor, não sente nada, tá? E é um negócio que daí ele coloca componentes dentro do teu corpo que você nunca mais vai poder tirar, nanotecnologia, coisa de filme de ficção e que já existe. E se você unir as duas coisas, essa vacina eletrônica e essa marca, e essa outro chip aí, né, a tatuagem eletrônica, que tem a parte financeira, pode ser muito bem a tecnologia da marca da besta, a junção dessas duas coisas. E pode ser essa tecnologia que vão oferecer como solução para o fim da pandemia. E como eu falei, quanto mais durar, se tiver que durar mais 1 ou 2 anos, ao final disso a pessoa não quero nem saber o que é, o que isso vai fazer no meu corpo, eu aceito, porque eu não aguento mais viver assim. Então as coisas estão avançando, irmãos. Daí você, falando ainda de grande reset, questão financeira, coisas que eu já conversei, acho que até com o Rafael já conversei, né? Eu falei, Rafa, será que eu não estou viajando demais? Eu imaginei isso aqui. Por exemplo, perdão de dívidas. Por quê? Porque parece que estão fazendo tudo para quebrar as empresas, para quebrar os comércios. E não só isso, para quebrar o financeiro das pessoas mesmo, da população, para deixar as pessoas endividadas. Quantos milhões de desempregados? Não só no Brasil, no mundo inteiro. Quantas empresas que fecharam, às vezes de anos, né, e de repente fecharam em meses por conta dessa pandemia. Essa questão da Austrália, todo esse absurdo que está acontecendo lá,
nessa cidade de Victoria, pesquisa aí, pastor, por favor, digita ali, Victoria, Austrália, Covid, casos Sim. Covid. Uhum. Se eu não me engano, não tem nem 300, não tiveram nem 300 mortos, assim, né, no estado. É um estado com quase 6 milhões e meio de pessoas. O que é isso? Que número é esse? 300 mortos num universo de 6 milhões e meio de pessoas e fazer todas essas regras. Não deixar as pessoas sair a mais de 5 km de distância das suas casas. Não é um absurdo? Não entra no Google. Você tá no... Uhum. Não tá no Google. Você tá no Yahoo. Ah, tá, então no Google. Tá. É um absurdo, não faz sentido. Isso só mostra que tudo isso que eles querem é quebrar, deixar as pessoas endividadas e deixar as pessoas com a saúde fragilizada, pegando as duas coisas. Então imagine se durar mais, né? Agora está flexibilizando. Ah, Daniel, você está viajando porque agora está abrindo tudo. E será que realmente vai abrir? Vai continuar assim? Ou daqui a pouco fecha geral de novo? Não sabemos. Assim como a Nova Zelândia, que falaram que não tinha mais vírus, o vírus foi eliminado. O vírus foi eliminado e agora estão fechando tudo porque teve 3 ou 4 casos de pessoas com vírus, fecharam o lockdown total. Aqui, eu estou vendo os casos. Vitória, confirmados 15.646, recuperados 7.270, metade recuperou. Mortes 267. Né? Digita aí só Vitória, Austrália, para ver o tamanho da população. É isso que eu falei. Então imagine, 6 milhões e meio de pessoas, morreu 267, e todas essas regras estão falando que já tem gente passando fome, né, comércio quebrando, um monte de coisa, tudo que a gente já viu aqui, né? Não faz sentido. A única coisa que passa pela cabeça, ó, olha o tamanho aqui, ó, sobe ali. Não, para baixo. Aqui, ó. Quantos habitantes? 6 milhões. 6 milhões e 600. 6 milhões e 600. Uhum. De habitantes. Então é uma coisa que não faz sentido. Falar que isso é pro bem da população, que o governo quer o bem das pessoas, que é por uma questão de saúde, que se preocupa com a tua saúde. Não é. Que hoje mesmo eu vi uma outra notícia, não foi aqui no Brasil. Qual país que foi? Quantos casos houve na ali? Mortes ali? 267. Tá, ok. Eu não lembro o país, irmãos, mas estava na Inglaterra, falando que por causa do lockdown, o lockdown gerou o seguinte: a cada 3 mortes, 2 mortes foram de pessoas que não teve nada a ver com Covid. Pessoas que morreram por causa do lockdown porque não tiveram acesso à saúde, porque eles priorizaram só Covid. Isso não dá nem 0,01. Não dá nem 0,01. Dá 0,004 É um número muito pequeno. percentual. Então, eu acho que foi em Inglaterra isso, se não me engano. Que a cada 3 pessoas, uma morte foi Covid durante o lockdown e 2 mortes foi porque não tiveram acesso à saúde. A pessoa que tinha problema de coração, a pessoa que tinha problema de diabetes. Então foi um verdadeiro genocídio que fizeram. Tá? Não foi para proteger as pessoas. Morreu muito mais gente com lockdown do que sem lockdown. Não é por causa do Covid. Então, assim, na minha cabeça fica muito claro que tudo isso é para realmente deixar todo mundo endividado, todo mundo quebrado, com a saúde fragilizada, por 2 motivos. Primeiro, para aceitar, né, qualquer solução que eles queiram dar para voltar à vida normal. E o segundo motivo é que talvez eles façam nesse grande reset, quem sabe não agora em janeiro, mas em breve, um pouco para frente, um grande reset financeiro também. O que é um grande reset financeiro? Vamos perdoar a dívida das pessoas, vamos perdoar a dívida das empresas, ou vamos criar uma moeda digital única mundial. Né? Então, se hoje eu tenho R$1.000 na minha conta, amanhã eu tenho 1.000 moedas digitais. Tá? Daí, de novo, alguns podem pensar, não, isso é impossível. Mas não é. Porque o Rafael trabalha com banco e sabe. Se hoje eu, por exemplo, que tenho uma conta no Itaú, e mais, vamos colocar aí, 60% dos clientes de uma determinada agência forem lá, eu quero sacar todo o meu dinheiro.
Dinheiro no papel. Não tem. O banco não vai ter o dinheiro para... Na tela do computador, do celular, mostra que você tem lá R$1.000. Mas na verdade você pode não ter esse dinheiro. Você vai ter esse dinheiro quando você tiver ele na mão. Enquanto você não tem na mão, é só um número na tela. É só algo digital. Então seria possível fazer um reset financeiro, sim. E antes que pense que eu estou indo longe demais, o pastor viu essa reportagem também. A Holanda já está com essa ideia. É ou não é? Sim, já. O país inteiro estão se movendo para isso. O governo está se mobilizando para enfrentar isso. O governo da Holanda está implementando um passo de 5 passos, um plano de 5 passos para a recuperação pós-Covid. E o 5º passo é o perdão da dívida de pessoas físicas e empresas. Que é exatamente o que eu estou falando, o reset financeiro. Então, tudo que a gente está vivendo é o que eu falei, é a preparação para o governo do anticristo. Esse governo dos 10 reinos já está sendo formado, embora a gente ainda não veja, né, dessa forma, não consiga identificar os 10 reinos, exatamente o que é e como está sendo formado. Você pode ter certeza que está sendo formado. Toda a situação que estamos vivendo, o objetivo disso é esse grande reset. Um reset financeiro, um reset na geopolítica, em várias outras formas, né? E aumentar a questão do controle. Há relatos na Austrália que eles estão aproveitando que o povo está tudo preso em casa para começar a instalar essas antenas do 5G em tudo que é lugar também. E isso aí vai dar um controle ainda maior para os governos, né? Para encontrar as pessoas, identificar em qualquer lugar, seja na cidade ou campo. Então, irmãos, não estamos vivendo num tempo de brincadeira. Não pense que tudo isso que a gente está vivendo, não, é só algo normal, daqui a pouco, né, acaba e pronto, né? Não precisa ficar achando que vai acontecer algo pior. Não, eu acredito que é só o começo. Que grandes coisas ainda estão por vir. Grandes coisas. Então é hora da igreja despertar, é hora de todos despertarmos, né, e começarmos a focar no que realmente importa. Como eu falei com vocês a questão das máscaras uns dias atrás, né? Questão se voltar às aulas, né? Será que a gente vai deixar nossos filhos ir, se for obrigatório máscara o dia inteiro? Pode fazer mal para a criança, para a saúde, para o psicológico, para o emocional, pode gerar fobia, ansiedade, depressão, um monte de coisa, né? Talvez em breve nós tenhamos que tomar decisões, várias decisões. Então nós temos que estar despertos e principalmente firme com Deus, né? Firme com Deus, buscando a direção do Senhor, pedindo todo dia que o Senhor nos encha mais e mais com o Espírito Santo, para ouvir a voz dele, para sabermos o que fazer. Tudo isso também não é para deixar a gente desesperado, porque tem solução. Tem solução. Vai acontecer tudo isso? Vai. Vai ter perseguição? Vai. Mas o Senhor também mostra aqui na palavra o que nós vamos fazer. Eu vou falar mais sobre isso na próxima semana, tá? Mas acalma teu coração. Só queria trazer isso para você acordar, para tomar esse choque de realidade e saber, né, o que realmente estamos vivendo. Porque na mídia, eles mostram, né, o que eles querem mostrar. Tudo isso que eu falei para vocês aqui quase não se ouve falar, que não é no interesse deles. Eles mostram aquilo que é do interesse deles. E esse governo que está se formando, você pode ter certeza que eles não começaram a trabalhar nesse governo para implementar o governo do anticristo agora. Já vem sendo feito um trabalho há anos. Eu acredito que o principal trabalho que eles fizeram nos anos passados foi qual? É entorpecer a mente das pessoas. É deixar as pessoas alienadas. E como isso? Através da mídia. Através do entretenimento. Então está acontecendo tudo isso no mundo hoje, mas a pessoa está lá na casa, fica o dia inteiro assistindo filme, assistindo série no Netflix, e não está desperta, não está vendo o que está acontecendo nos outros lugares, ou até próximo da gente. Então foi feito um trabalho muito bem feito nesse sentido, para deixar as pessoas dormindo. E é preciso acordar. Amém? Pastor, quer falar alguma coisa? Amém. Paulo fala que a passagem bem conhecida da cristandade, dizendo que, com efeito, o ministério da iniquidade já opera. Apenas aguarda que seja removido aquele que o impede. Né? Isso Paulo escreveu há 2000 anos atrás.
já vem operando desde o início. Todas essas informações, ela não gera em você um desconforto, não gera em ti uma insatisfação com esse mundo? Glória a Deus. Se tais coisas geram uma insatisfação, né, no teu ser para com esse mundo, por outro lado, essa insatisfação deve dar lugar a um anelo maior pelo reino de Deus. Um anelo maior por santidade, um anelo maior por evangelizar, um anelo maior por uma intimidade maior com Cristo, um anelo maior pelo amor. Todas essas coisas, se tem produzido isso na tua vida, bem-aventurado tu és. Amém. Em tudo nós somos mais do que vencedores e todas as coisas cooperam para o nosso bem. Até mesmo essas notícias que nós temos ouvido devem cooperar para o nosso bem, no sentido de nos aproximar mais de Cristo, no sentido de nos tornar mais humanos, no sentido de nós nos deixarmos impulsionar pela vontade de Deus. Que Deus te abençoe assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu creio que tais palavras têm contribuído para a sua edificação espiritual, para o fortalecimento do teu coração. E certamente Deus vai fazer muito mais por meio da palavra que você tem ouvido. Amém. Deus te abençoe. Você tenha uma boa semana na sua casa, junto com seus familiares. Que o Espírito Santo visite teu coração e tua mente. E te enriqueça com o falar de Cristo. E que você seja uma bênção em obediência àquela palavra que Deus nos ordena lá em Gênesis, quando o Senhor fala para Abraão: Abraão, se tu uma bênção, né? E é assim que a gente quer se despedir, dizendo: sejamos todos nós uma bênção para o reino de Deus e para a glória do nome de Jesus. Amém? Irmãos, bem rápido, só uma coisa, né? Eu falei a questão da perdão das dívidas e talvez alguns estejam pensando: mas o que isso tem a ver, né? Se acontecer, você recebe. Porque em Apocalipse 13 não fala só da marca, fala da adoração à besta, né? A adoração ao anticristo, né? E a sua imagem. Imagine um monte de gente desempregada, milhões de pessoas endividadas e de repente surge alguém aí, ó, você não tem mais dívida. Tua dívida foi perdoada. O que as pessoas vão ver? Vão olhar para esse cara realmente como se fosse um salvador. E por isso que eu acredito que pode acontecer um reset nesse sentido, com esse objetivo. Só para ficar claro, para não ficar solto no ar, né? Por que eu falei isso antes, tá bom? Não confundir com a nossa dívida que foi paga na cruz do Calvário, né? Glória a Deus, né? Pelo pagamento dessa dívida em nosso lugar. Amado Pai Celestial, nós oramos para que o Senhor abençoe a igreja que esteve conosco aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, meu Deus, pelo Teu Espírito Santo. Senhor, nos envolvendo, Senhor, nosso Deus, e nos abençoando na Tua palavra. Eu oro para que cada família, cada indivíduo seja abençoado de maneira especial e única pelo nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe todos. Fiquem na paz. Até a semana. Deus abençoe, irmãos.